Desde muito pequeno, Miguel carregava um peso que ia além dos números na balança. Era o peso das palavras, das expectativas frustradas e dos olhares de pena que recebiam sempre que entrava em uma loja de roupas ou participava de alguma atividade física na escola. Aos 8 anos, ele já havia internalizado uma verdade que todos ao seu redor pareciam concordar. Ele nascera para ser gordo e nada mudaria isso. É genética, meu filho, dizia sua mãe com um suspiro resignado, enquanto servia mais uma porção generosa de comida no prato dele. Seu pai é assim, seu avô era assim, você também vai ser. Não adianta lutar contra a natureza. E Miguel acreditava. Como não acreditar quando até os médicos balançavam a cabeça e faziam comentários sobre estrutura óssea e metabolismo lento? A escola era um campo minado de situações constrangedoras. Miguel sempre era o último a ser escolhido para os times de futebol. Não porque fosse ruim no esporte, mas porque ninguém queria o gordinho no time. As aulas de educação física eram um verdadeiro pesadelo. Enquanto os outros meninos corriam com facilidade, Miguel ofegava, sentia o rosto queimar de vergonha e ouvia os sussurros e risadinhas ao seu redor. Não força muito, Miguel, dizia o professor, com uma mistura de preocupação e pena. Cada um tem seu próprio ritmo, mas Miguel sabia que aquilo era apenas uma forma gentil de dizer que ele não era como os outros, que não deveria nem tentar competir. Aos poucos, ele foi se recolhendo, evitando atividades físicas, preferindo ficar na biblioteca durante o recreio, mergulhado em histórias de heróis que ele nunca seria. Os apelidos eram cruéis: baleia, bola de canhão, tanque. Cada palavra era como uma facada, mas Miguel aprendeu a sorrir, a fazer piadas sobre si mesmo antes que os outros fizessem. Era sua defesa, sua armadura invisível. Melhor eu rir de mim mesmo do que deixar que me machuquem, pensava, sem perceber que estava se machucando ainda mais ao reforçar aquela imagem negativa. Em casa, a comida era amor, era celebração, conforto e tradição. A avó de Miguel cozinhava como se cada refeição fosse a última, e recusar um prato era quase uma ofensa. Você está muito magro, ela dizia, mesmo quando Miguel estava claramente acima do peso. Come mais um pouquinho, vai. E ele comia porque não queria desapontá-la, porque a comida era a única coisa que parecia amá-lo sem julgamentos. Aos 13 anos, Miguel já tinha desenvolvido um relacionamento complicado com a comida. Comia quando estava triste, quando estava entediado, quando estava ansioso. A comida era sua amiga confiável, sempre disponível, nunca o rejeitando. Mas depois vinha a culpa, o ódio por si mesmo, a promessa de que amanhã seria diferente, de que amanhã ele começaria a dieta. Mas o amanhã nunca chegava. Para que tentar? Ele pensava nas noites solitárias. Todo mundo já disse que eu nunca vou conseguir. É como sou. É como sempre vou ser. E essa crença se tornava uma profecia autorrealizável. Cada tentativa frustrada de emagrecer apenas reforçava a ideia de que ele estava destinado a ser gordo para sempre. Tudo mudou em um dia comum de novembro, quando Miguel tinha 17 anos. Ele estava sentado na sala de espera do médico, folheando uma revista velha, quando ouviu uma conversa que mudaria sua vida. 2 jovens falavam sobre uma competição de corrida que participariam no fim de semana. Lembra quando você começou? Disse um deles. Mal conseguia correr um quarteirão. Olha você agora, prestes a fazer uma meia maratona. É, cara, respondeu o outro. Todo mundo dizia que eu não tinha condicionamento físico para isso, que era perda de tempo. Mas eu provei que estavam errados. A mente é muito mais poderosa do que imaginamos. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Miguel por dias. A mente é mais poderosa do que imaginamos. Será que ele havia passado toda a vida acreditando em uma mentira? Será que as palavras que ouviu desde criança haviam moldado seu destino mais do que sua genética? Pela primeira vez, Miguel começou a questionar as verdades absolutas que sempre aceitou. Ele foi atrás de informação. Não das dietas milagrosas que prometiam resultados impossíveis, mas de conhecimento real sobre nutrição, metabolismo e exercícios. Descobriu que sim, a genética influenciava, mas não determinava tudo. Descobriu
que havia pessoas com históricos familiares semelhantes ao dele que haviam conseguido transformar seus corpos e suas vidas. Miguel começou devagar, sem alarde, sem grandes promessas. Substituiu refrigerante por água. Trocou o videogame por caminhadas de 15 minutos. Não contou para ninguém, porque sabia que viriam as dúvidas, os comentários desencorajadores, os "eu te avisei", quando ele falhasse. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Seu corpo doía. Sua mente sabotava cada esforço com pensamentos de derrota. "Você não vai conseguir", sussurrava a voz interna que ele alimentou por tanto tempo. "Você sempre foi gordo, sempre será gordo. Para que tentar?" Mas desta vez, Miguel tinha uma resposta. "E se eu provar que isso é mentira?" Ele tropeçou muitas vezes. Teve semanas em que recuperou o peso perdido, dias em que comeu demais, manhãs em que não quis sair da cama para se exercitar. Mas havia algo diferente agora. Ele não desistia completamente. Cada queda era seguida de um novo recomeço. Cada erro era uma lição, não uma condenação. Com o tempo, Miguel percebeu que sua maior batalha não era contra os quilos, mas contra as crenças limitantes que carregava. Cada vez que conseguia correr um pouco mais longe, cada vez que subia na balança e via um número menor, ele estava quebrando um pedaço daquelas correntes mentais que o prendiam desde criança. "Você está emagrecendo", diziam as pessoas ao seu redor, agora com surpresa. E havia algo na voz delas que Miguel não gostava. Um tom de incredulidade, como se ele estivesse realizando o impossível. Mas ele estava fazendo exatamente isso, realizando o que todos, inclusive ele mesmo, achavam impossível. Aos 22 anos, Miguel não era mais o garoto gordo da escola. Ele havia perdido 40 quilos, mas mais importante do que isso, havia ganho algo muito mais valioso: a certeza de que ele tinha controle sobre seu próprio destino. As palavras que ouviu durante toda a infância e adolescência não eram verdades absolutas, eram apenas opiniões, limitações que outros colocaram nele e que ele aceitou como realidade. Hoje, quando Miguel conta sua história, ele sempre enfatiza que não foi fácil. Não foi uma transformação mágica da noite para o dia. Foram anos de trabalho, de autoconhecimento, de desconstruir crenças e reconstruir sua identidade. E ele ainda tem dias difíceis, momentos em que a voz antiga tenta voltar, sussurrando dúvidas e inseguranças. Mas agora ele sabe a verdade. As palavras têm poder, mas só o poder que damos a elas. Quando diziam que ele nunca seria magro, aquilo só era verdade enquanto ele acreditasse. No momento em que ele decidiu questionar, desafiar e provar que estava errado, tudo mudou. Miguel aprendeu que não somos prisioneiros das expectativas alheias, nem das frases que nos repetem desde a infância. Cada um de nós tem dentro de si a capacidade de reescrever a própria história, de transformar nunca em ainda não e impossível em vou tentar. A história de Miguel não é apenas sobre perda de peso, é sobre libertação mental, sobre a coragem de desafiar o que todos acreditam sobre você, incluindo você mesmo. É sobre entender que as limitações que carregamos são, muitas vezes, construções mentais que podem ser desconstruídas com determinação, paciência e, acima de tudo, com a disposição de questionar as verdades que nos foram impostas. Hoje, Miguel trabalha como personal trainer e nutricionista, ajudando outras pessoas que, como ele, cresceram acreditando em suas próprias impossibilidades. Ele sabe que cada pessoa tem sua jornada única, suas próprias batalhas internas, mas a mensagem é sempre a mesma. Você é muito mais capaz do que te fizeram acreditar. E quando alguém chega até ele dizendo, "Eu nunca vou conseguir", Miguel sorri, porque conhece bem essa frase. Ele a repetiu durante 17 anos da sua vida. E então ele responde, "Nunca é apenas uma palavra. E palavras podem ser reescritas. Você quer começar agora?" A transformação de Miguel não terminou quando ele chegou ao peso ideal. Na verdade, foi aí que ela verdadeiramente começou, porque ele percebeu que havia mudado algo muito mais profundo do que seu corpo. Havia mudado sua mente, sua forma de ver a si mesmo e suas possibilidades no mundo. E essa é uma transformação que ninguém, nunca, pode tirar dele.